Olá, tudo bem? Essa é nossa aula de produção textual. Iremos falar sobre o gênero resumo. Resumir é apresentar de forma breve, concisa e seletiva um certo conteúdo. Em um resumo, você vai colocar com poucas palavras as ideias que o autor desenvolveu ao longo do texto. Então, o resumo é você fazer uma síntese do conteúdo de um texto. A palavra resumir significa abreviar, sintetizar, condensar e reduzir. No nosso dia a dia, deparamos-nos com resumos como, por exemplo, na contracapa. No nosso dia a dia, deparamos-nos com resumos como, por exemplo, na contracapa de um livro. A intenção deste tipo de resumo é despertar o interesse para o que se vai ler. Então, esse resumo na contracapa, ele tem a intenção de chamar a atenção do leitor para que ele venha a ter o interesse de ler aquele conteúdo, aquele texto. O resumo é também uma ferramenta útil no estudo da matéria de uma determinada disciplina. O resumo é um texto que expõe as ideias essenciais, ou seja, as ideias principais de um outro texto, de uma forma abreviada. Resumir é, pois, um exercício que combina a capacidade de síntese e a objetividade. Então, no resumo, você vai sintetizar a ideia do autor. E essa ideia ela tem que estar clara e objetiva. A tarefa de fazer um resumo deve ser dividida em duas fases: a preparação e a elaboração. Na fase de preparação, deves seguir as seguintes etapas: ler atentamente o texto a resumir para compreender o seu sentido geral. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando vai resumir um texto é ler com bastante atenção aquele texto. Outro ponto: procurar no dicionário o significado das palavras desconhecidas. Então, se tem uma palavra que você não conhece, você vai procurar no dicionário o significado daquela palavra. Outro ponto: sublinhar as ideias principais de cada parágrafo ou parte do texto. Outro ponto: você tem que organizar essas ideias, elaborando um esquema. Na fase de elaboração, deve ter em conta as seguintes regras: referir apenas as ideias principais, ou seja, você terá que colocar as ideias-chave e você deve excluir os pormenores, ou seja, aquelas partes que você acha que não é interessante. E você deve seguir a ordem das ideias apresentadas no texto original. Então, você tem que seguir a sequência daquela ideia, daquele autor. Você deve procurar dizer as coisas de um modo um pouco diferente, substituindo algumas palavras. Você deve usar uma linguagem simples e direta. E você deve também verificar se todas as partes estão bem encadeadas, formando um todo. Na elaboração de um resumo, tenha em conta que não deves. Então, o que não deve conter em um resumo? Você não deve acrescentar informação. Você não deve fazer comentários pessoais. E também você não pode usar o discurso direto.
E você também não deverá copiar textualmente o que sublinhaste. Não te esqueças de reler o que escreveste, verificando a ortografia, a pontuação e a construção das frases. Lembra-te de que resumir é abreviar, por isso tenha atenção ao tamanho do texto que acabaste de escrever. Deixo essa frase. Pense sempre positivo, pois suas limitações intelectuais é você que as cria. Autora Dilma Magalhães.